ok? Muito bem, pessoal. Com isso, a gente encerra aquele que é o penúltimo ponto da nossa matéria e entramos agora na reta final, né? Até porque faltam aí 2 semanas para acabar as nossas aulas e, obviamente, a gente fazer a nossa prova no dia 1º. Então, a gente entra aqui na reta final para terminar com a nossa matéria. E a gente vai começar a falar de comércio internacional, globalização e outras coisas, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro, gente, a gente tem que compreender o seguinte: quando no final da Segunda Guerra Mundial, aliás, antes do final da Segunda Guerra Mundial, foi feito um acordo entre os países, principalmente aí Inglaterra, Estados Unidos, mas também com a participação de outros países do mundo do bloco do lado capitalista, tá? Foi feita uma série de encontros numa localidade nos Estados Unidos chamado Bretton Woods. É um condado nos Estados Unidos chamado Bretton Woods. E foi feito aquilo que ficou conhecido como acordo ou pacto ali de Bretton Woods. Em Bretton Woods, essas autoridades, antes do fim da guerra, mas já com uma certa certeza de que a vitória seria dos aliados, tá? Lembrando que os aliados são Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, tá? A vitória seria ali dos aliados. Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia nem tanto, porque era socialista, começam a desenhar o arcabouço dos organismos internacionais, dos organismos multilaterais que vão, na verdade, coordenar o comércio e as finanças internacionais, quando do final da guerra, ok? Vários organismos foram criados, né? O FMI, o Banco Mundial foram criados, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que na época chamava Desenvolvimento e Reconstrução, mas desenvolvimento. Foi criado um órgão, pessoal, chamado ITO, tá? ITO, ok? ITO é International Trade Organization, que seria alguma coisa como Organização Internacional do Comércio, tá? Organização Internacional do Comércio. O ITO, pessoal, foi um órgão que já nasceu morto. Por que ele nasceu morto, pessoal? Porque os Estados Unidos, apesar do presidente norte-americano ter assinado o tratado de criação da ITO, o Congresso norte-americano vetou a entrada. Então, os Estados Unidos não entrou. E aí, uma Organização Mundial do Comércio sem os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, com toda a Europa destruída, o Brasil ainda não tinha feito um grande salto de industrialização, por exemplo, Japão destruído, essa coisa toda, né? Não fazia sentido. Vai sobrar dessa iniciativa de fazer uma Organização Internacional do Comércio, vai sobrar uma coisa chamada GATT, tá? GATT é General Agreement of Trade and Tax, ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Esse Acordo Geral de Tarifas e Comércio, ele visava ampliar o comércio entre as nações, evitando que barreiras e dificuldades impedissem a entrada dos produtos estrangeiros nos países. A ideia era ampliar o comércio internacional. Esse GATT, pessoal, ele sobreviveu até por bastante tempo, e no início dos anos 90, ali em 95, tá? 1º de janeiro de 95, vai ser criada, ou a gente poderia dizer recriada, tá? Uma Organização Mundial do Comércio, tá? Que no nosso caso é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ia chamar Organização Internacional do Comércio. Aí não foi para frente. Aí passou isso no final ali da guerra, meados dos anos 40, tá? Início dos anos 50. Não foi para frente. E aí, no início, meados dos anos 90, tudo no século XX, foi criada uma outra organização chamada OMC. A OMC, obviamente, vai engolir, vai incorporar, vai aglutinar nos seus quadros o GATT, que vai deixar de existir, vai ser um elemento da OMC. Ok, pessoal?
Quais são os objetivos da OMC? Bom, primeiro a gente já viu, né? Ampliar o comércio livre entre as nações, ampliar o comércio internacional, fazer com que esse comércio internacional seja o maior e o mais profícuo possível. Segundo, pessoal, diminuir as barreiras, sejam elas tarifárias ou não tarifárias. A gente vai falar das barreiras daqui a um minuto, tá ok? Essas barreiras que impedem a entrada de produtos estrangeiros no país. Terceiro ponto importante, pessoal, gerenciar os acordos. Né? Você tem acordos de comércio no mundo, a OMC gerencia esses acordos e serve de um fórum internacional para debate desses acordos e também para julgar ali quando um país ou outro descumpre esses acordos. Então, na verdade, ele cria ali um sistema de resolução de controvérsias, solução de controvérsias, obviamente, sempre que for possível, né? Senão você vai ter que julgar e você vai solucionar a controvérsia a partir de um julgamento. Então é interessante notar, pessoal, que os países podem ser julgados, é como se fosse um fórum internacional de arbitragem, no qual os países são julgados e se resolve essas controvérsias, tá? Então os países podem ser julgados, ok? O GATT, pessoal, assim como a OMC, funciona sob alguns princípios, tá? Primeiro princípio é o princípio da não discriminação ou o princípio da nação mais favorecida, que é a mesma coisa, né? Eu não posso discriminar ninguém e eu não posso ter uma nação mais favorecida. A gente pode falar a mesma coisa, né? De duas formas aí, tá ok? De dois jeitos. Então, princípio da não discriminação ou princípio da nação mais favorecida. Ok, pessoal? Qual é a ideia? Professor, Sim, quem me chama? Felipe, Pode falar. tanto no GATT quanto na OMC, pode-se julgar os países? Ou só na OMC? Pode. Vou te dar um exemplo. Tá um pouco na moda, né? O Collor, acho que tuitou alguma coisa dizendo que errou, dizendo arrependido e pedindo desculpas pelo fato de, quando ele era presidente, ele ter confiscado ali a poupança das pessoas. Mas não foi essa a única bobagem que o Collor fez. Uma outra bobagem que o Collor fez, ele sempre dizia que os carros... Poxa vida. Ele sempre dizia que os carros brasileiros eram carroças. Tá? O imposto de importação dos automóveis naquela época, se eu não me engano, era algo em torno de 250%, era o imposto de importação de um automóvel. Ele deu uma canetada e isso caiu para 35%. A indústria automobilística brasileira se viu absolutamente desesperada, porque ela ia falir. Naquela época, a gente tinha um dólar muito mais baixo do que a gente tem hoje. E aí o Senado se reuniu, assim, o Congresso, a Câmara e o Senado se reuniram, assim, sábado. Sábado votou na Câmara, sábado de noite votou no Senado e aprovaram um projeto de lei para aumentar esse tributo de novo. Só que tem uma cláusula lá na OMC que diz o seguinte: se um país diminui a sua barreira, ele não pode aumentar, contando que tenha um motivo muito justo. O que a Coreia do Sul fez? Denunciou o Brasil na OMC, dizendo que o Brasil tinha diminuído o valor do tributo de 250 para 35 e aumentou de novo. Tá? Não foi para 250, não, foi para 100 e poucos %, ok? E aí o Brasil foi julgado na OMC. Só por curiosidade, o processo foi muito mal conduzido na OMC, o Brasil perdeu prazo, os responsáveis ali pelo Brasil não diligenciaram no processo, não foram ali no processo, o Brasil perdeu prazo e tal, não sei o que, acabou sendo condenado. Tá? Aconteceu algo parecido quando o George W. Bush, tá? Ele já era o presidente, o Fernando Henrique estava no final do mandato dele, e o Bush filho, né, o George W. Bush, W. de Walker, se não me engano, o Bush filho aumentou a tributação sobre
álcool brasileiro, para dificultar a exportação do álcool brasileiro para os Estados Unidos. O Brasil denunciou os Estados Unidos na OMC por causa desse aumento injustificado e os Estados Unidos também foram condenados. E aí, pessoal, a gente precisa compreender uma coisa. A OMC, ela tem, na verdade, esses poderes para fazer esse julgamento e para agir como um árbitro, mas ela não tem como interferir nos países. Ela não pode mandar Estados Unidos, baixa de novo aí o seu imposto de importação. Ou Brasil, baixa aí seu imposto de importação. Por quê? Porque pelo princípio da soberania, você não tem como interferir no governo soberano de um país. O que a OMC pode fazer? Ela libera para que o país que ganhou a ação retalhar. Retalhar, Adriana, a nossa África do Sul, né, país aí amigo nosso e tal, teve até a Copa do Mundo lá, aquela coisa toda. O Brasil tem laços muito, muito cordiais com a África do Sul. A África do Sul fez o quê? Retalhou contra o Brasil, ou seja, a condenação é mais ou menos assim: você pode retalhar e gerar no Brasil um prejuízo de, sei lá, $1 bilhão nas exportações. Então você vai aumentar o preço da tributação para o Brasil, isso vai ser liberado, porque está lá na sentença arbitral da OMC, vai encarecer os produtos brasileiros lá na África do Sul para gerar o quê? Um prejuízo para o Brasil de até, sei lá, $1 bilhão, ok? No caso brasileiro, o Fernando Henrique agiu até corretamente. Ele falou o seguinte: olha só, ganhamos a ação na OMC e não vamos retalhar os Estados Unidos. A gente só queria provar que estava correto. Por que o Fernando Henrique fez isso, pessoal? E aí ele agiu corretamente. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Por que o Fernando Henrique agiu corretamente, pessoal? Porque se ele retalha, se não me engano, o Brasil podia retalhar e provocar um prejuízo para os Estados Unidos de $5 bilhões. Se ele retalha, ou seja, aumenta os tributos para diminuir a importação de produtos americanos para o Brasil, norte-americanos para o Brasil, quem ia pagar esse pato era a gente. A gente ia ter que continuar importando produto americano e pagar mais caro. Então ele falou: olha só, provamos que estávamos certos e vamos abrir mão da retaliação. Ok, foi uma decisão interessante. Então, veja, eu, OMC, não tenho como interferir na política de um país, de um Estado soberano. O que eu posso fazer é liberar o outro Estado para retalhar. Então, a Coreia do Sul pôde retalhar o Brasil pôde retalhar os Estados Unidos, e isso vai gerar aquele país que vai gerar um prejuízo, aquele país que descumpriu o acordo. Ok, pessoal? Muito bem. Então, eu não posso ter, nos acordos do GATT, uma nação mais favorecida ou uma nação discriminada. Todos os países têm que ser agraciados da mesma forma. Então, a gente não pode fazer um acordo aqui, vamos fazer um acordo aqui e vamos deixar, sei lá, a França de fora. Não, não pode. Ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. Tá? Não, vamos fazer aqui um acordo, mas a França vai ser mais beneficiada que os outros. Em tese, também não pode. Ok? Explicar a retaliação? Vamos lá. Olha só, pessoal. Olha só, vamos lá. A OMC, quando você assina o tratado da OMC, você diz que se tiver algum problema naquele tratado, quem vai julgar quem está certo, quem está errado naquele problema quem vai julgar é a OMC, ok? Então, quando um país denuncia o outro na OMC, como, por exemplo, o Brasil denunciou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos aumentou a tributação do álcool combustível, e isso prejudicou o Brasil, e o Brasil falou: olha só, tem um tratado dizendo que ele não pode aumentar esse tributo. Ele está aumentando, ele está indo contra o tratado. Vai haver um processo, que é um processo arbitral, não é um processo judicial, porque a gente está falando aí de uma questão arbitral. A OMC funciona como um árbitro, ela não é poder judiciário, ok? Ela é um árbitro que vai ter um processo, as pessoas vão ter direito à defesa, essa coisa toda, e no final eu vou julgar. E aí eu julguei, nesse caso específico, que os Estados Unidos estavam errados.
E o Brasil estava certo. O problema é que a OMC não tem como chegar para os Estados Unidos e falar: Estados Unidos, você está errado, baixa aí a sua alíquota. Por quê, gente? Porque os Estados Unidos é um país soberano. Quem determina a política interna nos Estados Unidos é o Estado norte-americano. Assim como quem determina a política externa no Brasil é o governo brasileiro. Na África do Sul, é o governo da África do Sul. Na China, é o governo da China. Por uma questão de soberania, eu não posso ter essa intervenção da OMC no governo americano, brasileiro, da República Centro-Africana, das Filipinas, do Japão, do Equador, da Costa Rica. Eu, OMC, não posso mandar no governo de um país. Então eu chego para o Brasil e falo: Brasil, olha só, então como é que são as penas? Como é que é o castigo que a OMC passa para o país? Tá? O castigo é assim: Brasil, você ganhou. Você está certo. Ou seja, os Estados Unidos, quando descumpriu o acordo, te gerou um prejuízo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou condenar os Estados Unidos e vou liberar para que você possa retalhar contra os Estados Unidos. O que é retalhar contra os Estados Unidos? Retalhar contra os Estados Unidos é aumentar o imposto de importação só dos produtos norte-americanos. Para quê? Para que esses produtos entrem numa quantidade menor no Brasil e gerem um prejuízo aos Estados Unidos. Isso é uma retaliação. Esse prejuízo pode ser da casa de 5 bilhões de dólares. Onde é que está isso? Na sentença arbitral. Ok, pessoal? Na sentença arbitral. Então é essa a retaliação. Eu não posso mandar prender o presidente dos Estados Unidos, eu não posso mandar o presidente dos Estados Unidos baixar a alíquota de importação. Eu não posso fazer nada disso, porque os Estados Unidos é um país soberano. Então eu vou falar: Brasil, você pode retaliar e gerar um prejuízo aos Estados Unidos. É isso. Então essa é a ideia da retaliação. Então o Brasil vai ser liberado pela OMC para aumentar o imposto de importação dos produtos americanos, norte-americanos, tá? Esses produtos, quando entram no Brasil, vão pagar um tributo maior, portanto, vai vender menos. E vai gerar um prejuízo nos exportadores norte-americanos. É isso. Ok, Felipe? Sim, valeu. Nada que isso. Ok? Segundo princípio, pessoal, princípio da previsibilidade. Nós já vimos, já estudamos isso, não tem mais nenhum mistério para nós. Quando eu tenho um ambiente previsível, é melhor para os negócios. Então, para evitar que os países fiquem aumentar, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui imposto de importação, a ideia é você ter uma ação dos estados que sigam os tratados e não fique toda hora aumentando o preço. Porque imagina, eu sou empresário, eu fiz um investimento, montei uma fábrica no Brasil porque eu vou exportar, sei lá, eu vou exportar para a África do Sul. Aí a África do Sul, no meio do caminho, vou mudar. Agora aumento o meu imposto de importação, o Brasil não consegue mais exportar. Isso seria, obviamente, algo que muito ruim para os negócios. Então, a ideia é de uma previsibilidade. Além disso, a OMC vai prezar pela concorrência leal, ou seja, garantir um comércio internacional que seja o mais justo possível, para evitar práticas desleais, como o dumping, que a gente viu lá atrás. Acho que vocês fizeram até o trabalho um pouco sobre isso, tá? Para evitar que os países usem de medidas não muito legais, não muito éticas, para sabotar esse comércio internacional. Então, a OMC vai lutar contra essas práticas que considera ilegais ou imorais. Outra questão muito importante é o princípio da proibição das restrições quantitativas. Pessoal, restrição quantitativa é um outro nome bonito para cota. Cota de importação, eu não vou aqui fazer a demonstração de matemática disso, porque no primeiro dia de aula eu prometi a vocês que não iria fazer,
tá bom? Essa coisa da matemática, mas eu vou pedir para vocês acreditarem em mim. A cota de importação é a pior restrição que existe. Cota de importação é assim: pode importar 250 unidades, pode importar 10 toneladas, pode importar 250 mil litros. Isso é uma cota. Dali para frente não pode mais, ok? E por último, pessoal, o princípio do tratamento especial ou diferenciado. Nós vimos lá atrás, gente, que eu não posso ter nações mais favorecidas ou discriminar nações. É a mesma coisa, princípio da nação mais favorecida ou princípio da não discriminação. É a mesma coisa, tá? Eu não posso fazer isso. Porém, em algumas situações, é possível que você venha a favorecer determinados países, tá? Por quê? Porque são países muito pobres e aí precisam de um desenvolvimento em uma determinada área. São países que passaram por um terremoto, um furacão, um maremoto, sei lá, alguma coisa assim, e precisam ser beneficiados, tá? Então, é importante que a gente compreenda que eu posso ter, em situações normalmente excepcionais, não é a regra, um tratamento especial ou diferenciado para países mais pobres, países que estão ali tentando desenvolver a sua economia, para países que têm uma determinada crise humanitária, ambiental, uma catástrofe natural, sei lá, alguma coisa assim, ok? O importante, pessoal, é que a gente compreenda que a OMC é esse organismo multilateral que busca digamos, fazer esse crescimento do comércio internacional, ok?